Atenção. Estamos retornando a este debate eleitoral com os candidatos a prefeito da cidade de Lençóis Paulista. Lembramos que neste segundo bloco nós teremos as perguntas que já foram sorteadas dos jornalistas para os candidatos. Será 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O primeiro a perguntar será o professor Duda, que fará a sua pergunta ao professor Edson. 1 minuto para a pergunta e 2 para a resposta. Professor Edson, você é um professor de muito prestígio universitário, é um historiador. Sem sombra de dúvida alguma, se reelegeria vereador com muita facilidade. Como justificar uma candidatura arriscando ficar 4 anos sem mandato, sabendo de toda essa sequência administrativa de Lençóis que já vem há 12 anos, bem avaliada pela população? O que leva uma pessoa do seu nível intelectual a arriscar 4 anos das suas atividades políticas? Professor, 2 minutos para a resposta. Bom, professor Duda, eu agradeço essa menção ao nível intelectual. Mas nós entendemos que precisa haver uma oposição em toda a cidade, uma oposição séria, uma oposição responsável, uma oposição que tenha propostas. Em Lençóis, o PSOL é a oposição. É uma oposição que tem propostas. E no partido, nós entendemos que deveríamos participar das eleições. E o partido entendeu que o meu nome era o nome que tinha mais visibilidade para ser candidato a prefeito. Isso foi amplamente discutido, não foi uma decisão de uma pessoa só, não foi uma decisão minha. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido, assim como outros colocaram, e de uma maneira assim, bastante democrática, discutida com os militantes e com os simpatizantes, eles entenderam que a minha candidatura daria visibilidade ao partido e que eu estaria em condições de encarar essa campanha. E assim foi. Como é uma decisão democrática do partido, eu assumi essa tarefa e que, por sinal, é uma tarefa para mim que está sendo bastante grata, porque são ideias que eu concordo, eu penso assim há muito tempo. Então, para mim é uma honra, um orgulho ser candidato pelo PSOL. Então, eu vejo isso como uma tarefa, mas também como uma coisa assim muito positiva para mim, para a minha biografia, ser candidato do PSOL. Até porque estou do lado de pessoas sérias, pessoas que pensam a cidade, e ao lado de candidatos a vereador que eu tenho certeza que são os melhores da cidade. E por isso que eu estou muito tranquilo. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de pedir voto para ninguém. Qualquer candidato do PSOL tem o meu apoio e eu peço voto para eles nas ruas ou em reuniões com a maior tranquilidade. 1 minuto para a réplica. Na sua locução inicial, você disse que um dos problemas de Lençóis eram aluguéis muito caros. Como é que um prefeito pode intervir na iniciativa privada, abaixando o aluguel, modificando isso daí? Se os aluguéis são caros, é porque os imóveis estão valorizados na cidade. Que mecanismo um prefeito pode usar para intervir nisso? Por exemplo, professor Duda, combatendo a especulação imobiliária. Em Lençóis, nós temos muitos terrenos próximos ao centro que são terrenos desocupados. Aliás, alguns deles eram terrenos que tinham uma construção histórica, que fazia parte do nosso patrimônio. Essas construções foram derrubadas e o terreno está vazio. Além disso, temos casas vazias. O que o poder público pode fazer? Por exemplo, adotar um IPTU progressivo no tempo. Quanto mais tempo um terreno tiver desocupado, maior o IPTU que a pessoa vai pagar. Quanto mais tempo uma casa vazia tiver desocupada, mais IPTU ela terá que pagar. Então, a nossa ideia é ocupar o centro. E para isso, o poder público tem todos os instrumentos, através de onerar aqueles que usam terrenos ou imóveis apenas para especulação imobiliária. Então, o poder público tem todas as condições de fazer isso. Muito obrigado, candidato.
A próxima pergunta é do jornalista Ricardo Santana, do Jornal da Cidade, para o candidato Marcão Piauí. Marcão, a sua candidatura ela tem uma pendência com recurso na Justiça Eleitoral. Eu queria que você esclarecesse essa situação, porque como é que fica a cidade caso você fosse eleito com uma pendência na Justiça Eleitoral? 2 minutos para a resposta. Olha, essa pendência, todos sabem que é uma pendência de prestação de conta, que é onde eu não fui candidato a deputado, tá? E mesmo assim eu prestei as contas, tá? Inclusive recorri, aqui tem uns documentos originais, tá? Que está no TSE, essa situação, estamos, recorremos para lá e estamos aguardando. Agora, eu tenho certeza para vocês que o mesmo jeito que eu estou correndo o risco de ser banado, né, da minha candidatura, eu acredito também que a atual administração também possa ser banada, porque eles têm uma Futurikids lá que está em processo, que há 6 anos, e eu não sei por que até agora não foram julgados. Então, como eu estou correndo risco, a cidade também está correndo risco com a atual administração, que uma hora ou outra esse processo pode vir a ser julgado e, então eu me coloquei à disposição, pelo que eu tenho meus candidatos a vereadores também junto comigo, então eu fiz de tudo para realmente eu ir até o fim. E com certeza, com esse processo aqui, que eu recorri até o TSE, nós vamos chegar até o fim nesse procedimento. 1 minuto para a réplica do jornalista. Marcão, pela sua explanação, a gente percebe que a sua candidatura, ela linka com a candidatura de vereadores. Você está buscando elevar as pessoas. Isso é justo com o eleitor? 1 minuto para a resposta. Não, é o seguinte, eu levo junto com o meu grupo. Eu sou candidato a prefeito. Agora, eu tenho o meu grupo para defender. Então, não é justo eu simplesmente, só por causa de um processo, eu abaixar a cabeça e deixar eles caminhando sozinhos. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que batalhar defendendo o meu governo, que eu propus a ser candidato, pelo povo de Lençóis Paulista, para defender eles também. Mas eu tenho um grupo de vereadores junto comigo. Então... Embora não tenha sido ofensiva a resposta, esta mediação concederá, por oportuno que seja, se ela quiser fazer uso da palavra, ao término deste bloco, 1 minuto para a candidata Bel Lorenzetti para esclarecer a dúvida que ficou no ar sobre um possível envolvimento que a administração tenha pendente na Justiça. A próxima pergunta é do candidato, do professor Duda Trevisani para a candidata Bel Lorenzetti. Ô Bel, eu ia até fazer essa pergunta para dar esse tema, como o Samuel vai dar depois, eu ia mudar a minha pergunta até, porque o Samuel já vai dar esse minuto para você depois. O que aconteceu? O seu vice-prefeito é o Luiz Carlos Crescente, que é uma pessoa queridíssima em Lençóis, embora o Marise também. Mas o que aconteceu? De você trocar o vice-prefeito atual pelo Marise? Na verdade, não foi uma troca, né? O que aconteceu é que o Luiz Carlos, quando candidato a vice juntamente comigo em 2008, após a nossa posse, ele deixou bem claro que ele tinha um compromisso por 4 anos e queria fazer o melhor possível. Foi e tem sido um grande vice, presente, ético, feito muito pela nossa administração. Mas o Luiz Carlos tem também que viver um momento das suas empresas de um crescimento muito grande e que ele entende que nesse momento ele pode continuar contribuindo com a cidade, mas até politicamente falando, mas não dentro da administração. E ele só deixaria de sair comigo se tivesse um vice que fosse à altura, um vice que realmente fosse atuante e que carregasse uma história digna, como é a história do Marise, e foi assim que o Marise aceitou o meu convite. Com muita honra, eu tenho ao meu lado um candidato que vem para somar e vem com certeza para juntos, se eleitos, fazermos muito mais por Lençóis. 1 minuto para a réplica.
Qual vai ser o papel do Marise na hipótese da vitória de vocês, Bel? Marise sempre foi companheiro. Nós temos muitas frentes de trabalho na cidade, temos muitas áreas para serem cuidadas. Ele, com certeza, no momento oportuno, passada a eleição, se nós formos dignos da confiança e formos eleitos, nós estaremos sentando para resolver a próxima etapa dessa administração, os próximos 4 anos, e o Marise terá um papel muito importante, dependendo dessas conversas e da organização da administração para os próximos 4 anos. Muito obrigada, Bel Lorenzetti. Nós agora passamos à pergunta do jornalista Ricardo Santana, do Jornal da Cidade, para a candidata Cleusa. Cleusa, com a sua experiência política, né? Você já foi vereadora, por que você está recorrendo agora a ser uma candidata a prefeita, aproveitando talvez a imagem de renovação que as mulheres estão representando na política? É oportuna a sua pergunta. Aproveitando, sim, essa oportunidade que as mulheres estão engajadas na política, mas eu acho que ainda é muito pouco ainda, né? As mulheres precisam se interessarem mais pela política. Eu diria a você que no ano de 79 eu conheci Lençóis Paulista e foi um amor de primeira vista. Casei e morei em São Paulo, mas eu dizia para as pessoas que meus filhos seriam educados em Lençóis Paulista. Como eu sou mãe de 4 filhos, em 88 mudei para Lençóis. E participando da política, eu sinto, assim, que posso fazer muito pela minha cidade, pelo meu povo. Porque moro no núcleo habitacional, não é? Há 24 anos, então eu sou uma pessoa do povo que presencio a todo momento a necessidade de cada um deles, tanto na saúde, como na educação, como no emprego. Então, por isso, coloquei o meu nome à disposição do PTB para concorrer a essas eleições. E espero, se for eleita, se for merecedora da confiança dos eleitores lençoenses, espero poder fazer muito por Lençóis. 1 minuto para a réplica. Cleusa, com um mandato como vereadora e 2 tentativas mal sucedidas de reeleição, não seria agora oportuno você apresentar o seu nome para vereadora? Não seria. Tanto é que foi convidado para ir para o PTB nomes que teriam mais votos que eu, no caso. Vamos ser sinceras, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, então eu gosto de falar a verdade. Eu, talvez, se fosse candidata a vereadora, talvez não conseguiria ser eleita. E como eu fui vereadora, e sei que como vereadora, a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente deseja, por isso coloquei meu nome à disposição. Porque acredito que posso fazer muito mais pela minha cidade e pelos meus contemporâneos lençoenses. Muito obrigado, candidata Cleusa. Conforme anunciamos neste final de bloco, por ter citado e causado alguma dúvida, a candidata do PSDB, Bel Lorenzetti, tem 1 minuto para esclarecer a dúvida que foi colocada neste bloco por um candidato participante. Muito obrigada pelo espaço, mas esse processo Future Kids é uma coisa que surge a cada eleição de uma forma assim, bastante proposital para tentar confundir as pessoas. Essa ação surgiu politicamente por pessoas de oposição em outras eleições e nós temos nesse momento, inclusive o laudo do perito judicial que comprova com todas as letras, era importante que o candidato, inclusive, tomasse conhecimento disso, que naquele momento em que a empresa prestadora de serviços na área de informática e educacional foi contratada pelo município, ela era a única empresa que preenchia todos os requisitos para atender às necessidades educacionais na área de informática em Lençóis. Tanto que é político que, com o passar do tempo, eu fui incluída quando na época da contratação nem estava na administração, nem era diretora de educação. Muito obrigado, candidata Bel Lorenzetti. E nós vamos para mais um intervalo. Lembrando que no terceiro bloco do programa,
os candidatos farão perguntas entre si através de sorteio. Este debate será reapresentado no domingo às 9 horas da noite. E lembrando que no próximo final de semana nós teremos o debate com os candidatos a prefeito da cidade de Duartina. Dentro de 3 minutos estaremos de volta para a sequência do nosso debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Lençóis Paulista. Eleições 2012, debates ao vivo pela TV Prefeito. A primeira pergunta é do Marcão para Bel. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si. E no sorteio, nós tivemos as seguintes colocações. O Marcão Piauí fará perguntas à candidata Bel Lorenzetti. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O professor Edson fará pergunta para o Marcão Piauí. Depois, a candidata Cleusa fará perguntas ao professor. E, encerrando este bloco, a candidata Bel fará pergunta à candidata Cleusa. Vamos, então, para a primeira pergunta do candidato Marcão Piauí para a candidata Bel Lorenzetti. Prefeita Bel, nos últimos anos que a senhora na administração, o nosso município tem atrasado os impostos e a senhora tem judicialmente sendo cobrados eles, até mesmo bloqueando bens e até mesmo salários de trabalhadores para poder receber esse IPTU. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, sobre aqueles vereadores que o Tribunal de Contas condenaram para estarem devolvendo aos munícipes, ao cofre municipal, os seus valores recebidos indevidos. Então, a minha pergunta é o seguinte, a senhora também está judicialmente executando, e principalmente o aposentado, o marido da senhora também se coloca no meio desses vereadores que tem para devolver aos cofres públicos. Então eu gostaria, se a senhora judicialmente, a senhora também está cobrando essas dívidas. 2 minutos para a resposta da candidata Bel Lorenzetti. São várias perguntas numa só. Primeiro, com relação a IPTU, a taxas atrasadas, eu estou governando sob uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governante que abre mão de cobrar, ele paga do próprio bolso, porque isso é devido, é dinheiro de todo o povo, é dinheiro que vai para a saúde, é dinheiro que vai para a educação, nós não podemos abrir mão. A gente facilita sim, parcelamento, 90 meses, agora quando a cobrança é judicial, então a gente já passou fora saiu das mãos da prefeitura. Quanto a vereadores, nós prestamos conta de tempos em tempos para o Ministério Público e todo o assunto que o senhor está querendo misturar com essa questão de vereadores, na verdade são assuntos diferentes. Essa questão de aposentadoria, de quando foi o IPESP passou para a prefeitura e os vereadores naquela época, um deles era meu marido, então isso aqui é uma artimanha sua para embaralhar um assunto, tá? Mas na verdade são coisas diferentes. Os vereadores que receberam devido a sessões extraordinárias, inclusive o professor que está aqui, quitou na primeira vez, tudo que foi indevido foi pago e é prestado contas ao Ministério Público. 1 minuto para a réplica, candidato.
Olha, prefeito, a senhora não respondeu realmente o que eu e os eleitores queríamos ouvir, se realmente foi cobrado ou não dos candidatos, dos vereadores aposentados que receberam indevidamente. Agora, eu quero aproveitar que a senhora disse que a senhora não fazia parte da administração quando a Futuri Kids foi... Assim, aqui eu tenho em meu o nome da senhora no processo, tá? Então, eu acho que alguma coisa está caminhando errado aí. Tá bom? Então eu gostaria que a senhora realmente respondesse a nossa pergunta. 1 minuto para a tréplica. É o seguinte, eu disse que é eleitoreiro o assunto. Tanto é que essa mesma ação que começou lá atrás, quando eu me apresentei como candidata, foi retomado o assunto e foi colocado meu nome na ação por conta de eu estar na diretoria da educação naquele momento que saí para ser candidata. Respondo claramente, respondo tranquilamente esse assunto, que é um benefício para nossos alunos. Eu quero que os professores, eu gostaria que as mães, os pais, todos estivessem aqui me acompanhando para poder dizer o do benefício da informática educacional na escola e como uma coisa boa muitas vezes pode ser usada com um motivo eleitoreiro para tentar embaralhar a vista dos eleitores com falsas acusações. A próxima pergunta será do candidato professor Edson Fernandes ao candidato Marcão Piauí. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Candidato Marcão, em Lençóis nós temos sérios problemas relativos ao meio ambiente. Queima da cana, além dos danos ambientais, provoca o aumento da incidência de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Há uma série de estudos comprovando isso, inclusive da Unesp de Araraquara. Há também estudos que mostram que o despejo de vinhaça, resíduo das usinas, e resíduos de outras empresas contaminam a água dos aquíferos. O carvãozinho, que o lençoense conhece bem, chega às nossas casas, resultado da queima de cana. É um transtorno para milhares de famílias, aumentando inclusive o consumo de água para a limpeza dos quintais. A estação de tratamento de esgoto, depois de tantos anos, ainda não está concluída. Lençóis agora convive com problemas de enchente, graças à destruição das matas nativas e à monocultura. Pergunto, candidato Marcão, quais suas propostas para acabar ou reduzir a poluição em Lençóis Paulista? 2 minutos para a resposta. Olha, nós vamos implantar um sistema melhor na reciclagem de lixo, aproveitando os insumos, dar o destino adequado, tá, ao que não for aproveitado e incentiva a reciclagem. Por parte da população, equipar com métodos modernos para que tudo seja aproveitado. Vamos dar melhores condições de trabalho e higiene aos trabalhadores da usina de lixo. Vamos preservar nossas nascentes e matas. Vamos nos adequar dentro das normas e exigências das leis para a proteção do meio ambiente em geral. Vamos rever a estação de tratamento de esgoto para que seja tratado 100%. A que está concluída não tem condições de funcionamento, que o senhor muito bem sabe que foi inaugurado em 2010 e até hoje não está em funcionamento. Agora, isso quem poderia responder para nós, você sabe, é o vice, né, da atual administração. Que milhões foram jogados fora lá e até agora nada resolvido no tratamento de esgoto. E dizem que está 100% tratado. 1 minuto para a réplica. É por isso que eu volto a insistir com relação ao financiamento privado de campanhas, que nós do PSOL somos contra. Porque algumas empresas que colaboram com campanhas e qualquer eleitor pode entrar no site do TSE, as contas de 2008 estão lá e vão ver quem banca quem. E o eleitor sabe, aquele que paga a banda escolhe a música. O site da CETESB indica o último relatório, as empresas que poluem o solo de Lençóis Paulista. Mas isso, como eu falei para vocês, é um debate proibido. Então isso não é divulgado. E é um direito da população ter acesso a essa informação, porque é uma forma da população pressionar as autoridades para acabar com esse problema. O PSOL vai proibir a queima da cana, vai proibir o uso de agrotóxicos, que já são proibidos em muitos outros países, e vai proibir a pulverização aérea
de defensivos agrícolas, porque todos sabemos que isso contamina o solo e faz mal, principalmente para as crianças que são mais desprotegidas. 1 minuto para a tréplica. Olha, professor, o senhor está correto mesmo nas suas decisões aí. E nós, para mudar tudo isso que o senhor falou, a administração atual não pode continuar. Porque se continuar, nada disso que o senhor falou vai ter validade, porque vai continuar do mesmo jeito. Cana queimando, agrotóxico sendo derrubado no meio dos munícipes. Então, infelizmente, o que eu posso dizer é o seguinte, que nós temos que realmente retomar o governo para o povo, para que realmente nós, trabalhadores, podemos enxergar os nossos trabalhadores e aonde realmente estão ficando doentes, nós, não só os adultos, como todas as crianças do nosso município. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta será da candidata Cleusa Spirandelli para o professor Edson Fernandes. Professor Edson, o senhor sabe que a nossa saúde em Lençóis Paulista está precisando de ser revista. Eu gostaria de saber, se o senhor eleito, quais são os seus planos para mudar isso? 2 minutos para a resposta. Bom, candidata Cleusa, em primeiro lugar, nós vamos municipalizar o serviço de saúde. Há um relatório do Tribunal de Contas do Estado mostrando a diferença que há entre a educação assumida pelo poder público e a educação assumida por empresas terceirizadas. Então, esse relatório, inclusive eu convido os eleitores a ter acesso a isso, ou ter acesso à nossa página no Facebook, que nós estamos encaminhando esses relatórios, mostram que a diferença, inclusive de salário entre os funcionários. Na administração privada, as diferenças entre a chefia e os trabalhadores é muito grande, muito mais do que nos hospitais geridos pelo poder público. O índice de morbidade, ou seja, o número de pessoas que morrem, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado, é maior nos hospitais geridos pela iniciativa particular. Então nós temos uma série de medidas. Outro exemplo, segundo dados do Ministério da Saúde, Lençóis tem uma cobertura de apenas 39% das equipes de saúde da família. A nossa proposta é dobrar isso. É dobrar isso para ampliar em muito a cobertura da população lençoense. Então, para nós, isso é uma questão muito séria, é uma questão que para nós foi um motivo de muita discussão no partido, entre os militantes e os simpatizantes. Nós vamos retomar a administração do hospital, até levando em conta esses dados. Inclusive, eu estava vendo uma matéria com o presidente da CNBB do Brasil, dizendo que eles também são contra. Para eles, o hospital gerido pela iniciativa privada visa lucro, e para eles a ideia do lucro é meio estranha à questão da saúde. A saúde é um direito básico, assim como a educação, e a nossa proposta é por aí. 1 minuto para a réplica. Professor, eu acho aplausível suas falas a respeito da saúde, mas eu gostaria de saber um pouco mais. Eu queria saber, dentro de que tempo o senhor poderia estar deixando ok a situação da saúde em Lençóis Paulista? Se isso a longo prazo ou a curto prazo? 1 minuto para a tréplica. Não, a nossa proposta, assim que nós assumimos, é já começar a trabalhar em cima disso. Por exemplo, entrar em contato com o governo federal para a criação de CERESTs, que são centros de referência de saúde do trabalhador. Lençóis tem toda a condição de ter um centro desse, que inclusive tem a função de fiscalizar as empresas para saber se o trabalhador não está sendo submetido a condições de trabalho prejudiciais. Então, a nossa proposta é, logo no primeiro momento, já levar essa discussão para a sociedade e adotar medidas que nós entendemos que são medidas assim que devem ser, que não deve esperar muito para ser tomado. E voltando, amarrando essa questão também do meio ambiente. Se você toma medidas favoráveis ao meio ambiente, você diminui o problema de saúde. Então, se você proíbe a queimada de cana, você diminui o problema de doença respiratória. Quer dizer, é todo um conjunto de medidas que vai possibilitar melhorar as condições de saúde da população de Lençóis. Então não são medidas isoladas, é todo um conjunto de medidas que vão levar a essa situação. Muito obrigado, candidato. A próxima e última pergunta deste bloco é da candidata Bel Lorenzetti para a candidata Cleusa Spirandelli. Candidata Cleusa,
a senhora, como mãe, assim como eu, sabe avaliar o grande desafio que nós temos hoje, zerar a fila de espera por vagas em creches. Sabe também, por ter passado pela administração pública como vereadora, que o desafio que enfrentamos no passado para garantir vagas para todos, primeiramente no ensino primário, depois no fundamental, depois no ensino médio, hoje é vivido com relação às creches. Temos procurado minimizar o problema ampliando as creches existentes, construindo novas creches dentro de programas do governo estadual e federal. Visto que a construção de uma creche para 100 a 150 crianças custa R$1,5 milhão e sua manutenção anual mais de R$1 milhão, como a senhora pretende zerar em 4 anos definitivamente a espera por vagas em creche? É oportuna a sua pergunta. Essa pergunta me deixa muito feliz, porque falar em creche é um assunto que me agrada, pois foi pensando em uma creche no Maestro Júlio Ferrari que o meu pai me convidou a ser candidata e eu aceitei o desafio e com só um mandato de 4 anos eu consegui trazer uma creche para o Maestro Júlio Ferrari. Como mãe, como moradora de um núcleo habitacional, prefeita Bel, eu vejo sim a necessidade e acho sim que dá para solucionar esse problema em 4 anos. Fazendo como? Diminuindo o salário dos cargos de confiança na nossa cidade, que é muito grande. E a nossa arrecadação da nossa cidade é uma arrecadação muito grande também. Eu acho que se a gente souber fazer distribuição desse dinheiro, a gente com certeza vai resolver o problema dessas mães que precisam de trabalhar, que não têm com quem deixar seus filhos e que o seu trabalho viria ajudar muito na despesa da casa, né? Então, se eleita for, com certeza, esse assunto vai ser... Eu vou abraçar com muita garra, com muita determinação e com muito amor e garanto que vou conseguir isso. Porque isso é um assunto que muito me interessa e que muito me traz satisfação em resolvê-lo. 1 minuto para a réplica. Primeiramente, pelo número de vagas que nós dispomos hoje, seria muito difícil, com esses recursos, a gente atingir a meta que a senhora se propõe. A minha pergunta para a senhora é como que 39 cargos de confiança, sendo mais da metade profissionais de carreira, podem resolver um problema que vai exigir milhões do município, de um município que tem uma capacidade de 6% de investimento ao ano, mesmo diante dessa sua afirmação de que nós temos muito dinheiro. 1 minuto para a réplica. Eu acredito que dá para conseguir, mesmo porque a gente pode ir em busca do governo estadual, do governo federal. E quando eu consegui essa creche para o Maestro Júlio Ferrari, não falou de milhões assim não. Foi uma quantia amena e foi realizada uma creche que comporta 120 crianças, bem equipada, com funcionários dedicados. Eu acredito que dá para se fazer sim. É só a gente saber economizar um pouco e dedicar e como executivo ir em busca de recursos, porque é para isso que o nosso eleitor vai nos colocar no poder. Muito obrigado, candidata. Nós estamos encerrando o terceiro bloco, onde os candidatos farão perguntas entre si. O próximo bloco serão perguntas novamente dos jornalistas Ricardo Santana, Duda Trevisani, pela ordem, e eles estarão repetindo perguntas para candidatos diferentes. Nós lembramos que este debate será reapresentado amanhã às 9 horas da noite, aqui pela TV Prevê. E este debate também durante a semana será inserido no site da TV Prevê. Você poderá acompanhar, portanto, novamente este debate a qualquer momento através da internet. Muito obrigado aos internautas que nos assistem em todo o planeta e aos telespectadores de toda a região centro-oeste paulista, em especial de Lençóis Paulista, que estão acompanhando este debate, que é de suma importância para o eleitor de Lençóis Paulista conhecer a proposta, o que pensam os candidatos da cidade, visando as eleições do próximo dia 7 de outubro. Nós vamos para um intervalo e voltaremos na sequência, depois de 3 minutos, com o quarto bloco deste debate eleitoral. Eleições 2012, debates eleitorais pela sua TV Prevê.